Colegas, no passado dia 2 de novembro, os professores fizeram uma das maiores greves dos últimos tempos, aliás, que os pais, que a opinião pública trataram bem, que reconheceram que os professores tinham razão e que inclusivamente levou o Ministério da Educação a passar mensagens que não são mensagens aceitáveis, como aquela que todos reparámos na primeira página do jornal, de que os professores eram bem pagos. Sabemos que não é assim, pelo contrário, há até quem já nem consiga dar aulas distante de casa e com os salários que tem e que por isso até esteja no desemprego. Hoje, estamos em 25 de novembro, foi aprovada exclusivamente pela maioria absoluta do partido do governo, do Partido Socialista, um orçamento do Estado que esquece completamente os professores. O tempo de serviço é como se não tivesse sido perdido, apesar de, sem ele, 73% dos professores não chegarem ao topo da carreira. E isso não é só um prejuízo para agora, é um prejuízo imediato e é um prejuízo para a futura pensão de aposentação que há de ficar na ordem dos 800 euros para a maioria dos professores que nós hoje temos e que estão ainda há alguns anos de se aposentarem. Os problemas que têm a ver com as vagas que não existem na Madeira, que não existem nos Açores, mas que cá já estão a reter quase 6 mil professores. E diz o Ministro que não há professores com a carreira congelada. Há. Neste momento são 6 mil e para o ano provavelmente ainda mais. Temos os problemas da precariedade. É o envelhecimento, com uma aposentação que nunca mais se vê. E agora, é cereja no topo do bolo, temos este problema dos concursos. A municipalização dos concursos. A utilização dos diretores como os empregados das câmaras municipais para escolherem os professores que se adequem aos projetos e às partes de currículo que vierem a ser decididas pelos financiamentos europeus, que vão, assim, obter através da CCDR e a partir daí distribuir pelas câmaras. Os conselhos locais dos diretores vão distribuir os professores em territórios em que a graduação profissional vai deixar de ser considerada, porque vão ser esses conselhos de diretores que vão fazer a distribuição. Isto não é aceitável. Isto é maltratar os professores. Como maltratados foram e estão a ser com a mobilidade por doença, como maltratados estão a ser quando se lança a suspeita das fraudes nas baixas médicas. E, portanto, os professores, neste país e com os governos que temos tido nos últimos tempos, são um dos setores mais maltratados. E, por isso, nós não podemos ficar quietos e calados. Nós temos que ir à luta. Não pode ser uma luta que se vire contra os professores, que ponha em causa o seu salário, que ponha em causa a sua sobrevivência. Isso não pode ser, porque os professores até lutam para terem condições de sobrevivência. Mas tem que ser uma luta forte, que seja bem sentida e que o poder, que o governo, que os decisores políticos e que as suas políticas se revertam para que os problemas dos professores sejam resolvidos, tenham solução e nós tenhamos professores para o futuro. Agora, sabe-se que já cerca de 60% mais do que o ano passado são os professores nas escolas que não têm habilitação profissional. No passado, nos anos 70 e 80, compreendia-se, porque os cursos não integravam a formação profissional. Eram pessoas que queriam ser professores, faziam uma habilitação científica, que se profissionalizavam em serviço. Agora não. Há que recorrer fora da profissão, porque já poucos querem ser professores. E nós vamos aceitar que assim seja? Vamos deixar que matem a nossa profissão? Isso não pode ser. Vamos lutar. A FENPROF está empenhada, com mais outras organizações sindicais, com quem convocámos a greve do dia 2, foi uma grande greve de professores, em manter a luta, a pressão, e em ter um calendário de lutas coerente e que não penalize quem a faz, mas penalize quem neste momento ataca os professores, que são o poder político, que são os políticos que neste momento desenvolvem políticas que todos conhecemos e que são gravosas para a nossa profissão. Acompanha a ação sindical. Dia 29, agora, terça-feira, vamos ter uma reunião do Ministério. Diz o Ministério da Educação que vai finalmente, ao fim de tanto tempo, contar o tempo de serviço que as educadoras prestaram nas creches. É certo, sempre o reivindicamos, mas é agora que querem acabar com a graduação profissional que vão contar o tempo? Valerá para quê? Vai dispensar de vagas os colegas que têm o doutoramento. Não temos nada contra isso.
Mas e os outros? E os outros? Os que têm uma excelência no seu desempenho, mas depois não têm excelente na sua avaliação por causa das cotas. Esses vão para a fila. Ficam lá quanto tempo? Com o tempo congelado. Isto não é justo. Isto não é aceitável. E como disse, esta cereja no topo do bolo, com esta municipalização das colocações, não pode deixar um único professor calado, porque isto não é para os contratados, é para eles. É para os colegas dos QZP e é para os colegas dos quadros, que eles querem passar para mapas de pessoal, para postos de trabalho dos mapas de pessoal, que são recrutados por procedimento concursal, e como se sabe, os mapas podem ser extintos lugares, criados lugares, mas ao extinguirem-se lugares, fica sem lugar, sem posto de trabalho, aquele que até já pertence ao mapa pessoal. Nós não vamos aceitar. Vamos estar atentos. Vamos à luta. Temos que ir para a rua. E a FENPROF vai estar na primeira linha da mobilização de todos os professores e educadores. E, portanto, ninguém vai continuar a maltratar os professores, porque os professores são profissionais dignos que merecem ser respeitados.